de que filme brasileiro seja ruim. É aí que a coisa começa a pegar. Hipótese 1. A questão é estatística. Todo mundo vai concordar que os bons filmes brasileiros que eu mencionei são exceções, certo? Sim. A maioria dos filmes brasileiros não vai ter essa mesma qualidade. Assim como nos Estados Unidos também tem muito filme ruim. Mas por que existem mais exceções no cinema americano do que no cinema brasileiro? Observe essa tela. Eu tô na tela do IMDb, que é o agregador mais importante do cinema. Ela nos mostra todos os filmes produzidos. Eu filtrei pra mostrar apenas os filmes brasileiros lançados desde o dia 1º de janeiro até o final desse ano. Meu Deus, vai ser só cascata, não vai, chat? Eles com pelo menos 80 minutos de duração, seja uma produção um pouco maior. Veja quantos filmes foram lançados no Brasil nesse período. 116. E como eu pude constatar... Eu não consigo pensar em nenhum. Tá, Mussum. Que eu fiz no Instagram? Xuxa. 53% de vocês não viram nenhum desses filmes. Mas agora veja quantos filmes com esses mesmos critérios foram lançados pelos Estados Unidos. 2.278. Os Estados Unidos lançaram este ano 20 vezes mais filmes do que o Brasil. Você percebe que com isso, a chance de os Estados Unidos lançarem filmes bons é muito maior do que o Brasil? Eu percebo e eu concordo, mas ainda tá mais do que 1 pra 20. Sacou? O que eu tô querendo dizer? Mesmo que os Estados Unidos tenham lançado 20 vezes mais filmes, é claro que ele vai continuar o raciocínio. A gente não tem um filme bom pra cada 20 bons filmes americanos em 2023. Acho que não dá isso, chat. A gente não consegue, cara. Eu tenho certeza que desses mais de 2.000 filmes americanos, você não deve ter assistido nem 2% deles. Porque o que chegou pra você foi apenas a nata, aquilo que foi selecionado. Eu te garanto, tem muito filme ruim no meio desses 2.000. Não, tem muito lixo. Porra, com certeza. Mas aí você tá comparando o cinema americano de Hollywood com o cinema brasileiro, isso daí não vale. Você tá certíssimo. Hollywood tá anos-luz à nossa frente em termos de experiência de roteiro, direção, fotografia, edição, atores, enfim. Não dá pra comparar. E é exatamente este o ponto. A gente não pode esperar que o Brasil faça o mesmo que Hollywood faz. E sim, eu sei que existe um cinema europeu e o cinema asiático, mas o estilo americano de contar histórias ainda é o que mais atrai o grande público. E por isso permanece sendo a referência quando o assunto é sucesso. É verdade. A nossa comparação tem que ter algo mais realista, tem que ter uma base mais realista. Por isso precisamos falar deles, os argentinos. E nos leva a hipótese. Perder pros argentinos é foda, né, chat? Porque, porra, é um negócio dolorido, né? Isso. O cinema brasileiro sofre com um problema de conteúdo. Eu já vou explicar isso, mas antes, a gente precisa falar sobre essa impressão de que o cinema argentino é melhor do que o nosso. E quando eu digo melhor, eu tô falando de resultados numéricos e premiações. E não dá pra gente dizer que é porque a Argentina faz mais filmes do que a gente. Comparado com o Brasil, os argentinos fazem menos filmes. Mais precisamente, 94 filmes este ano. E é claro que foi bem pertinho, né? A Argentina também faz muito filme ruim. A gente recebe aqui só a nata pelo que foi selecionado. Mas se no futebol os argentinos têm muito menos títulos e são infinitamente inferiores aos brasileiros, no cinema a coisa é diferente. Pra você ter uma ideia, o cinema argentino tem 34 indicações ao Oscar, 9 estatuetas. Isso não conta apenas os filmes produzidos. Eu tô ficando puto com essa história. A Argentina. Essa lista também inclui cidadãos argentinos indicados ao Oscar. Enquanto que, no Brasil, seguindo os mesmos critérios, a gente teve 27 indicações, 7 a menos, e apenas uma vitória. Não, Jandir, o Brasil não tem Oscar. Opa, claro que temos. Luciana Arrighi, nascida no Brasil, ganhou o Oscar de 1993 como melhor designer de produção. Tá vendo? A gente tem Nossa, mas é um bagulho bem assim, sorrateiro, não, Thiago? A Luciana foi quem dirigiu figurinos de grandes filmes como Razão e Sensibilidade, Ana e o Rei e o filme do Freud deste ano. Mas se você não tem uma figurinista de primeira classe como a Luciana pra te ajudar no guarda-roupa, eu posso te ajudar. Tomamos ali da Insider, olha que inferno. Falou de figurino, a gente se fudeu. Com Insider você vai ficar Ponto de exclamação de whey. Mais bonito. Ponto de exclamação papi. Joga meus adentros em cima, chat. E confortável sempre. Nesse calor diabólico que a gente tá vivendo, Obrigado, a Insider tá salvando minha pele literalmente. A tecnologia da Tech T-shirt faz com que a camiseta evapore rapidamente o suor e ajuda a regular a temperatura do corpo. Sem falar que ela não precisa ser passada. Dura muito mais tempo que uma camisa comum. E é um presente tanto pra si mesmo, como também pras pessoas que você ama nesse final de ano. Tem roupas pra homens e pra mulheres. Tem do tamanho PP até o XXGG e tudo em várias cores diferentes. Nada como começar ano novo com um guarda-roupa renovado com camisetas que servem pra qualquer época do ano. Então o que eu recomendo que você faça? Clica no link que tá na descrição e no comentário fixado. Use o cupom JURANDIR12 e garanta a sua Tech T-shirt com 12% de desconto. Eu agradeço muito a Insider pela parceria por nos possibilitar fazermos vídeos como esse. Voltemos ao cinema brasileiro. Pois bem, mesmo com o Oscar da Luciana, a gente ainda tá perdendo de 9 a 1 pros argentinos. E a gente precisa entender os motivos. E na minha pesquisa, bom, voltamos, tá? Eu encontrei duas possíveis razões. Língua e temas. Vamos começar com a língua. Pensa bem, nós somos o único país de todo o continente Não, americano Insider parece ser muito legal, irmão, mas nunca conseguimos fechar nada com eles, vai ficar tudo bem, tá? que fala português. Essa língua belíssima, que eu não troco por nada, mas que na prática atrapalha bastante a nossa vida. É um limitador. Então, o cinema argentino conta com um público maior, com parcerias de produção, como por exemplo a Espanha. Muitos americanos também aprendem espanhol desde a escola, e eles inclusive acham que no Brasil a gente fala espanhol. Pois é. Então, a língua portuguesa nos deixou ilhados, isolados do nosso próprio continente. A outra razão... Pois é, que interessante, né? Porque, por exemplo, no cinema indiano não tem problema nenhum. A partir do momento que você tem o seu próprio mercado, e o Brasil sendo um país de proporções continentais, continua sendo uma vergonha o nosso cinema ser menor que o argentino, cara. Não tem como você, é um erro mesmo. Um sucesso maior dos filmes argentinos, eu acredito que sejam os temas, que são bem essa é real. diferentes do Brasil. E para isso precisamos voltar ao Avatar do Homer Simpson, que ainda tá lá empalado. A Argentina tem bons filmes direcionados para um público mais amplo, ou seja, filmes populares, com temas populares. Veja, por exemplo, o filme argentino mais popular desse ano, Quando a Sete Ela Nadar. E pra muita gente, o melhor filme de terror do ano. Meus dois filmes argentinos preferidos são O Segredo dos Seus Olhos, que é uma história com um roteiro simplesmente perfeito, principalmente a versão original argentina. Eu nunca assisti, deve ser incrível. Uma história de suspense, que é simplesmente genial. E mais pro lado do drama com comédia, a Odisseia dos Tontos, também com o Ricardo Darín, é simplesmente maravilhosa. Uma história que dá pra assistir com a família toda. Um storytelling perfeito, nenhuma cena inapropriada. Perceba como esses temas são amplos, eles atraem uma grande variedade de público pra assistir. Eles não são filmes bobos feitos só pro Homer, e também não são filmes complexos que só a Lisa Simpson ia gostar. Agora, compara com os filmes brasileiros mais importantes do ano. Retrato dos Fantasmas, do Gabriel Nossa Filho, é muito bonito, mas a gente não consegue nem sequer definir se isso aqui é um filme ou um documentário. E qual é o avatar desse filme? Olha a sinopse. Se passa no centro de Recife, no passado e agora, entre o cinema Veneza, em Duas Pontes, e o cinema São Luís. Nossa, eu quase vomitei só de ver essa sinopse aí, velho. Que bagulho pretencioso e inteligentinho, né? Que negócio que não quer dizer nada. É o cinema lacrate, é exatamente isso aí. Muitas pessoas estão interessadas em assistir esse filme, poucas. O que não quer dizer que esse filme seja ruim. Lembra que eu falei sobre o sucesso de um filme dependendo do seu avatar? Pois bem, o avatar do Kleber, que a meu ver são pessoas mais cultas, provenientes de uma elite intelectual, para esse avatar, esse filme, barra documentário, é excelente e é verdade. Mas esse é um avatar muito limitado, a maioria esmagadora do Brasil. Esse filme não atinge o Homer Simpson, basicamente é isso, né? Não vai ter vontade de assistir, não é porque o filme seja complicado, não tem a ver com isso. Tem a ver com o assunto e a forma como o assunto é tratado. Você pode fazer como o Scorsese, que foi falar do cinema de uma forma mágica, lúdica, como ele fez com o Hugo, ou de uma forma mais romântica, como o Tornatore fez com o Cinema Paradiso, ou ainda de uma forma mais documental, como o Kleber fez. Infelizmente, ele vai ter menos público, mas a vida é assim. Acho que você já conseguiu perceber qual é um dos maiores problemas que o cinema brasileiro enfrenta. O Brasil produz muito material para Homer e também muito material para Lisa, mas a maior parte do Brasil não é nem Homer nem Lisa. Por exemplo, o segundo filme brasileiro mais visto este ano foi Os Aventureiros, A Origem. Eu acho que eu vou desmaiar, velho. Eu tô me sentindo muito mal sabendo disso, chat. Cara, alguém poderia, por favor, tirar minha pressão, chat? Mas isso não pode ser real, cara. Esse é o segundo filme brasileiro mais assistido do ano. Você entendeu, chat? É o filme do irmão do garotinho espertinho. A Foca. A Foca da Nutella, chat. Então, quer me imitar? Então imita essa. Olha que maravilhoso, velho. Esse filme é 100% Homer. Claro, é só pra crianças, mas mesmo assim é muito mais pra um avatar do Bart do que da Lisa. A culpa é sua, chat. É isso aí, cala de ser pai. A culpa é de vocês, rapaziada. Vocês colocaram ele nessa posição, chat. Ah, não foi vocês? Quem foi, então? Eu sei que não foram vocês, mas é o afegão médio, cara. Meu Deus do céu, que situação, cara. Eu crescer, quero ser gordo e trabalhar assim igual ao meu pai. Eu me lavo com um trapo preso num pau.
Outro filme brasileiro. Preso no quê? No pau, é isso? Bem, o cinema foi Desapega. Qual você acha que é o avatar desse filme? Super perfeita. Toda trabalhada no equilíbrio. Minha sua já sabe, não. Minha mãe conhece coisa. Deve ser um adolescente mais idiota, mas não é a Lisa, cara. A Lisa sempre só não assistia isso aí. Tudo, até o que eu vou dizer. Oi, mãe. Carinha são essas. Minha terceira hipótese é controversa. Talvez o problema do cinema brasileiro sejam os atores e os profissionais. Calma, profissional do cinema. Você Isso é verdade, cara. A gente é bem limitado por causa da escolinha Globo Filmes. Isso é real, pô. já vai entender. Por exemplo, com relação aos atores, nós temos excelentes atores brasileiros, não tenha dúvida. Mas o Brasil tem um problema de atuação bem sério: as novelas. Você não vai voltar, É isso aí, cara. Pai. Não vai. Eu não vou terminar com ele, pai. Você já pode desistir. Mas essa novela até que eu achei interessante, eu não achei essa novela ruim, não. Ti, você não vai Inclusive chama atenção. Alguém sabe qual novela é essa, chat? conseguir. Não vai. Você não vai conseguir. Isso aí é tela classic, isso aí é tela classic, né? Eu tenho certeza disso. Se você já assistiu novelas, você sabe que, assim como nas novelas mexicanas, as atuações podem ficar um pouco forçadas e exageradas. Os atores não têm tempo de estudar o personagem e acabam exagerando. Aliás, tem gente que acha que uma boa atuação é chorar, gritar, mas as melhores atuações são extremamente sutis. E o problema é quando esse tipo de atuação exagerada é transferida pro cinema. Sem falar que o rosto desses atores fica muito marcado com seus personagens na novela. Então, por mais que a Diana Esteves se esforce, E eu vou te falar que isso é mais um mérito do Ailton Graça, tá? Fazendo o Mussum. Eu achei que ele realmente se superou por conta disso. Porque é um cara que é difícil a gente desatrelar ele das novelas da Globo e as porcariadas que ele já fez, entendeu? Mas ele mandou muito bem de Mussum. É que sim, é uma missão muito mais difícil, né? todo mundo vai olhar pra ela e vai ver a Carminha. Assim como a Renata Sorra ficou eternizada como Nazaré Tedesco. Nazaré é incrível. E esse tipo de estigma também acontece lá fora, com as séries americanas. É muito difícil um ator que tem O Walter White. bastante sucesso numa série se desvincular desse personagem. Por isso o Tyler James Williams também odeia o Chris. Chris. O James Gandolfini continua sendo o Tony Soprano. Pois é. E o Matthew Perry continuou sendo o Chandler até o último segundo. E apesar de ser muito difícil se desvincular dessa imagem, atores como Bob Odenkirk e Bryan Cranston conseguiram isso, principalmente quando fizeram É, mas eu bato o olho, porra, você viu, cara, não tem jeito. papéis muito fortes e completamente opostos aos seus personagens originais. Mas as produtoras querem rostos conhecidos para atrair mais público pro filme. E fica ainda pior quando Mas no caso de uma Maísa, aquela ali é a Maísa, né? As produtoras, além de querer um rosto conhecido, querem um rosto com engajamento na internet, né? Aí, assim, a questão da dramaturgia vai pra última posição da prioridade, sabe? Eu quero um elenco que tenha muito follow, que tenha uma cara conhecida, eu não quero uma boa atriz. Eu não quero uma boa história, né? Eu quero engajamento. E aí, só sai filme merda, cara. colocam ex-BBBs, celebridades, É isso aí, ó, é isso aí. cantores e até influencers pra atuar, quando claramente tinha algum ator mais talentoso de verdade que poderia ter feito o papel. A gente não tem atores geniais como o Ricardo Darín, que eu gosto bastante, mas a gente tem Rodrigo Santoro, Wagner Moura. Ali, Cara, o Wagner Moura, tudo bem, chat, eu entendo. Esquece a política. Eu sei que é difícil, tá? Mas o Wagner Moura é um puta ator, velho. Que ator foda que é o Wagner Moura. Assistam, se possível. Aí esqueci o nome que eu ia recomendar, chat. Mas o Barros lembra, fala aí, Barros. Shining Girls. Como é o nome em português, chat? Tá na Apple TV+. Ô, porra. Você não lembra, Barros? Não. As Iluminadas. As Iluminadas, eu acho que é isso, chat, o nome em português. Puta, que série foda, cara. Shining Girls? É. As Iluminadas, não tenho certeza. Ela é protagonizada pela Iluminadas. Iluminadas. É protagonizada por Elizabeth Moss e Wagner Moura atuando em inglês. Que série boa, história completinha. Se você gosta de serial killer, dessas histórias Mas misturada não vai, com ficção científica, porque Quem que o Wagner Moura votou? você vai ter que esquecer isso, tá, chat? Você não pode pensar nisso, tá bom? Senão você vai ficar triste. Mas Wagner Moura é incrível. Esse Braga, Fernanda Montenegro, Morena Quando Baccarin, tu fala Wagner Moura, eu lembro do Abraham Gente. Ah, se vira com ele lá. Celton Mello, atenção. Elton Mello. Agora perceba que 4 desses atores estão nos Estados Unidos. Claro. O Brasil tem Mas por causa da indústria, né? excelentes atores, diretores, profissionais dos bastidores. Mas para eles serem realmente reconhecidos pelo seu trabalho, eles têm que sair do Brasil. O Brasil E se eles ficarem na rodinha da Globo Filmes, eles vão fazer comedinha de merda com o youtuber, tá ligado? pouco para profissionais muito gabaritados. Eles podem ganhar milhões em filmes americanos ou ficar correndo atrás de patrocínio das Casas Bahia para fazer filme no Brasil. Então, talvez no meio dos Com 16 bilhões de Lei Rouanet, hein? créditos dos seus filmes americanos favoritos, tenham alguns nomes brasileiros que, se tivessem ficado no Brasil, nunca seriam reconhecidos por seu talento. E nisso, os argentinos ganham pontos, porque existe muito bairrismo na Argentina. Os argentinos valorizam tudo o que é deles. Eles realmente acreditam que sua música, culinária e cultura são os melhores que existem. Mas eles devem ter motivo pra isso. Isso é muito complicado também, porque não existe uma identificação do brasileiro médio com aquilo que a mídia passa pra gente como produção cultural. Você entende o que eu tô querendo dizer? Porque eu tenho muito orgulho de certos aspectos da cultura nacional. Eu tenho muito orgulho da nossa música, mas não da música que toca no rádio. Eu tenho muito orgulho de algumas coisas do cinema, mas não do que tá em cartaz no cinema. E isso é foda, cara. O Brasil é muito grande. Já o brasileiro vai sempre valorizar mais aquilo que é importado, e isso se reflete no valor que Mas a esses gente tem síndrome do cachorro vira-lata, isso aí tem sim. profissionais recebem por aqui. Mas eu tenho ainda uma última hipótese, minha hipótese principal. O problema são os roteiros. E pra te explicar isso, eu vou usar a série brasileira Negociador. Eu confesso que fiquei bastante animado quando vi que o Prime Video tinha produzido uma série brasileira policial cheia de suspense. Mal vi no Salvador. Podia ser um Richard brasileiro, né? Eu tava muito bem nessa série. E essa não é uma produção pra Homer ou pra Lisa. É algo que tinha o potencial de agradar um público mais amplo. Mas, nesse caso, o problema foi o roteiro. A ideia da série, de falar sobre um negociador do Gatman que acaba perdendo a mulher e ao voltar pro trabalho se vê diante de uma investigação que tenta incriminá-lo pela morte da sua esposa, é uma ideia muito boa. Mas, como eu já falei várias vezes aqui no canal, ideias são inúteis. O que importa é a execução. É isso aí. E pra mostrar o problema com essa série, eu vou comparar com 2 filmes com temas parecidos. A Negociação, de 98, que conta a história do negociador da polícia de Chicago, Danny Roman, interpretado pelo Samuel L. Jackson, e acusado injustamente de matar um amigo e desviar $2 milhões do fundo de aposentadoria. Isso é legal, né? Pra provar sua inocência, ele toma chefes como reféns e solicita o negociador Chris Sabin, interpretado por Kevin Spacey. Kevin O filme é Spacey, o Plano né? Perfeito de 2006, dirigido pelo Spike Lee, e conta a história de um assalto a banco com reféns por um grupo de assaltantes profissionais. O detetive Fraser, interpretado por Denzel Washington, é colocado no caso para tentar negociar com sequestradores, ao mesmo tempo em que é envolvido numa trama ainda maior que imaginava. Você nunca Agora veja as diferenças do roteiro. No filme A Negociação, a cena inicial já começa em médias 10. São 7 minutos com uma negociação de sucesso, onde a gente já aprende o estilo de negociação do protagonista, You gonna give me a dog for a pet? Give me a pitbull. Give me Raul. Right, Omar? Give me Raul. seu relacionamento com a equipe, Damn it, I'm gonna chat. Just pull that verse. sua personalidade Nice breed. Great day to be out, no? Not cold, cool, kind of brisk. e sua experiência. 75, motherfucker. I did 2 to it. 68 and 69. Yo, who fucking Raul, Omar? Hoorah! Aqui nós temos várias informações importantes concentradas em poucos minutos. Já o filme Plano Perfeito começa com uma narração do assaltante barra sequestrador, aparentemente de dentro de uma cela, mostrando que a história Esse eu acho é que nunca significativa. Ele cria um suspense, certeza, joga com as palavras e com suas expectativas. Agora o começo da série brasileira. O episódio começa com flash forwards da negociação e do tiro que vão acontecer no meio do episódio. Então corta a abertura, por sinal, muito bonita, e só depois a gente vai pra cena da terapia. O breve preview, a prévia da cena do tiro, cria um pouco de expectativa. Mas a cena seguinte, na terapia, é uma quebra imediata de tom. E em uma série com o nome Negociador, os espectadores são simplesmente interessados e ansiosos pra ver negociação. Por isso que a negociação começa direto com uma negociação, que não é a principal do filme, mas dá um prenúncio sobre o tom do filme. Isso é o que a gente chama de falso começo, porque apresenta uma história que não é importante pro restante do filme, mas nos ajuda a entender os personagens e o ritmo do filme. O mesmo acontece, por exemplo, com Indiana Jones, a primeira cena é de uma aventura completamente irrelevante pro restante da história, mas nos ajuda a entender Vai melhor dar o tom, personagens. Se você né? quer ver um pouco mais de cenas iniciais de filmes, dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz. Eu vou deixar aqui em caixa, são 2 vídeos que eu fiz sobre cenas iniciais. Mas é importante para que o tom seja estabelecido desde o início, né? É claro, faz todo sentido. O problema com essa série, o maior problema com essa série, são os diálogos. Observe essa cena do Mank com a Shakur. Eu vou ser sua comandante direta. O objetivo é garantir juntos o sucesso da operação sem gente de graça.
A interação dele com a Shakur e a conversa sobre procedimento é clichê demais. E quando o Mank descobre que ninguém tem nenhuma informação sobre o sequestrador, o que ele faz? Ele resolve tirar o colete, deixar a arma e entrar na igreja sem avisar o sequestrador, correndo o risco de simplesmente levar um tiro. Compara com a cena de A Negociação. A primeira fala do filme A Negociação é de Danny. É tudo o contrário do que seria o inteligente. Em segurança, protegido, seguindo o procedimento, trabalhando junto com a equipe, tentando fazer um rapport, estabelecer uma conexão com o sequestrador. Ele sempre tenta acalmar e tranquilizar o sequestrador e reduzir a tensão do momento. A preocupação principal do negociador é o bem-estar da vítima. Por isso, Danny engana o sequestrador apenas para conseguir colocá-lo diante da janela, onde o sniper possa acertá-lo. Então, a perfeita preocupação também do negociador é o bem-estar das vítimas. Na primeira oportunidade que ele tem, Fraser tenta dominar o líder dos sequestradores, mas sem sucesso. Já na produção brasileira, Mank não liga pro ele simplesmente não liga pra própria vida nem pra vida das vítimas. Ele entra na igreja sem bater ou anunciar, arriscando levar um tiro ou causar a morte de um refém. Sua primeira frase é de sarcasmo. Não sei se ele vai te ajudar. Ele não tenta fazer rapport em momento nenhum, ele apenas antagoniza o sequestrador, causando tensão desnecessária. Mank parece mais interessado em desvendar um caso do que em libertar os reféns. E apesar de ter oportunidade clara de tiro limpo no sequestrador, ele insiste em negociar e entender. Jonatas, muito obrigado por 14 meses, irmão. Obrigado, baixo, Nhenga. Obrigado por tudo, Richard. Agradece baixo, né? Agradece baixo. Obrigado, Jonatas. Obrigado, irmão. Muito obrigado, Jonatas. Eu que agradeço, tá? Por tudo. E agradeço baixo. Agradeço bem baixinho, tá bom? Obrigadão, meu irmão. Tamo junto, viu? Tá acontecendo. Mank, por exemplo, insiste em saber o nome do sequestrador. Mas pra isso eu preciso desse nome. Tô falando que eu vou matar ela. Você precisa da minha ajuda. Quero que você faça isso. E o mais absurdo é que o sequestrador não apenas dá o nome dele, mas também um apelido e o sobrenome. Samuca. Samuca? Samuel. O que é? Samuel Diogo Gomes. Isso nos faz sentir incomodados, porque a gente sabe que o comportamento dele não é realista, só artificial. É muito novelinha, né, chat? Vira novelinha, sabe? E esse sentimento de artificialidade vai ser destacado em várias outras atitudes do protagonista. Mank então decide levar o sequestrador até a porta só pra dizer que se ele não se entregar, ele vai morrer. O carro. Cadê? O carro. Só se for funerário, Samuel. Algo que na vida real deixaria qualquer sequestrador desesperado a ponto de fazer alguma besteira. Parabéns. Não era isso que você queria? Hoje vai morrer todo mundo. O gato não perdoa, Samuel. Pode começar essa. Ameaçar um homem claramente nervoso com uma arma apontada pra uma mulher grávida não parece nem realista nem inteligente. Existe uma linha tênue entre coragem e estupidez e o Mank parece não saber a diferença. Mas esse tipo de situação forçada, de storytelling cheio de clichês, é muito comum em obras que tentam falar com um avatar mais amplo. Existe uma falta de sutileza muito grande. Muitas coisas são explicadas o tempo todo com medo de que o público não consiga entender. Mas você não precisa entender tudo uma história pra conseguir apreciá-la. Eu não entendia nada de medicina, mas ficava fascinado com o Dr. House. E graças a ele, hoje eu sei que a resposta é lupus. Eu não entendo nada de negócios e ficava meio perdido nas negociações de Succession. Mas isso não me impediu de achar a série fascinante. Na verdade, boa parte das histórias que nos cativam estão repletas de assuntos que nós não dominamos. Isso faz parte do mistério, da mística do filme. Mas se tudo é explicado, perde o sentido. Mas o roteiro também não pode ser completamente escrito por uma pessoa que não domina aquele assunto, né? Porque senão fica difícil. E ali é um roteiro descrevendo um negociador que provavelmente é um roteiro que não seria aprovado por um negociador, entende? Então eu dei 4 Muito menos escrito. hipóteses, mas você deve estar se perguntando, Eu acho que o roteiro é o problema principal mesmo, cara. o que a Volkswagen tem a ver com isso? É patrocínio da Volkswagen? Quem me dera. Não, você já vai entender quando você assistir este comercial. Patrocina abaixo, né? Volkswagen. E é um bom filme mesmo, chat. Quer dizer, Meet me tonight in Dreamland, under the silvery moon. There let my dreams come true, sweet Dreamland. Filho, a mamãe quer apresentar uma pessoa. Não pedi com o motorista. eu achei sensacional esse comentário. Vai se fuder, mano. Pô, o moleque queria um carro, não uma porra de um padrasto, tá ligado? Vai se fuder. Tira esse cara daqui, mano. Pô, eu nunca tinha visto essa merda. É genial, vamos lá. É um carro. Porra, que é esse cara? Trouxe essa porra desse cara pra casa. Sai daqui com esse cara, velho. Esse comercial é um exemplo perfeito de storytelling. E não é à toa que ele ganhou o prêmio de melhor comercial do Brasil de 2015. Ah, mas é genial mesmo. Tá brincando. Você tem um protagonista bem definido, um storytelling visual que faz com que nenhuma palavra seja necessária pra você entender qual é o desejo desse garoto. Você tem ação ascendente com as frustrações do garoto de não conseguir o seu carro. O roteiro reforça o quanto esse carro é importante pro garoto e a história tem foco. Existe uma dica genial de escrita que é a seguinte: todo personagem tem um desejo e uma necessidade. Pra fazer uma história perfeita, dê ao seu personagem o que ele deseja, mas Insane Gameplay, muito obrigado por 44 meses de sub, meu irmão. Obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo sub. Tá tudo bem por aí? Obrigadão, tá? do jeito que ele não esperava. Porque mais importante do que satisfazer os desejos do personagem é satisfazer a necessidade dele, que às vezes ele nem sabe. O garoto desejava ter um carro, mas ele precisava de um novo papai, assim como a mamãe precisava de um novo marido. Quando essa expectativa é subvertida, você tem humor, você tem drama, você tem clímax e um final perfeito. Eu não quero que encher a bola do pessoal do marketing, até porque por natureza eles já se acham demais, mas a gente tem que aprender com eles. Eles trabalham com um tempo limitado, precisam comunicar uma história completa que grude na cabeça das pessoas em poucos segundos. Veja, ninguém quer assistir um comercial, ninguém paga pra assistir um comercial, mas mesmo assim, essa galera consegue criar histórias que grudam na sua cabeça, igual aquela música maldita, os pôneis. Agora no cinema, a gente paga pra ir, a gente quer gostar. É muito mais fácil, basta valorizar o tempo dos espectadores e Você tá respeitar querendo dizer que os nossos melhores profissionais estão no marketing? Será que é isso, já? a inteligência deles. Esse comercial vai agradar Homer, Lisa, Lineu, qualquer um. Assim como tem filmes que conseguem fazer essa façanha. Existem histórias que são universais e poderosas, que podem ser contadas. E o Brasil é rico dessas histórias. Nós precisamos de mais contadores de histórias que valorizem a nossa cultura, a nossa herança e saibam fazer a gente rir de nós mesmos. E de mais cineastas que saibam harmonizar comentário social com entretenimento. E quem sabe poderemos ter um cinema nacional ainda melhor nas nossas telas. Se você quer acompanhar mais de perto, me segue lá no Muito bom, o vídeo Jurandir é foda, né? Instagram, @JurandirGouveia. Também confere este vídeo aqui. E por hoje, Arrivederci, é isso? Um abraço e Arrivederci. Arrivederci, Jurandir, sempre arregaçando. Nós estamos trocando de estação. Olha, desculpe, perdoe o meu corte brusco. Mas é que já são meia-noite com 31 minutinhos e nós precisamos cassinar, tá bom? Ponto de exclamação. Papi, se você ainda não tem uma conta,